Yeah. Vamos abordar agora, na perspectiva da saúde mental, Dr. Daniel Neto. Há pouco, um dos convidados falava exatamente de tentar perceber o que é que leva as pessoas a consumir este tipo de drogas. Além de serem mais baratas, há aqui depois um outro problema social que está a motivar esta procura elevada por uma droga que todos nós não conhecemos muito bem os efeitos. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que, acima de tudo, nós já sabemos bastante sobre elas, temos feito pouco. No ano passado eu fiz uma afirmação controversa que foi que a saúde, pelo menos falando pela saúde mental, não estávamos a fazer o que é preciso. E porquê que eu disse isso? É uma razão muito prática, porque a lei da droga atual no nosso país implica a identificação de substâncias. E para ativarmos a rede europeia de resposta rápida a estas substâncias, precisamos de associar molécula a caso clínico. Okay? E temos um problema, que é estas drogas não são consumidas em frequência no continente. Portanto, quando vão à Assembleia Nacional, não têm interesse. E isto é uma questão prática. Quando não há interesse, não há mudança. Exatamente. Em termos da lei, uma mudança importante é passarmos de molécula para família de moléculas. Porque em termos práticos, aquilo que tem que se identificar e que é, desculpem, nada razoável, é as estruturas farmacológicas para poder torná-las ilegais. Isto cria-nos um grande problema porque a cada semana consegue-se fazer pelo menos 2 variações dessa molécula. Portanto, é impossível. Isso é uma guerra perdida. A corrida dessa forma é perdida. Pronto. Mas se a saúde não fizer o que precisa de fazer, que é identificar substâncias com comportamentos, enviar para a análise em laboratório e fazer esta associação, não estamos a fazer pelo menos a nossa parte da lei que existe. Não é? Se não temos leis melhores, temos que trabalhar com o que temos. E isto não estamos a fazer. E não estamos a fazer porque não estamos a investir também no tratamento destas pessoas que precisam. Porquê é que eu digo isto? Porque em termos de psiquiatras, a percentagem que trabalha nas adições é mínima. Porque não é, desculpem dizer isto desta forma, não é uma área apetecível. Na verdade, durante a nossa formação, a maior parte de nós não se interessa muito pelas adições, não temos muito interesse nesta área e acabamos por nos afastar também um pouco, tal como as pessoas se afastam na rua do sem-abrigo. Nós também nos afastamos um pouco das adições. E isto leva-nos a um problema prático, que é não temos pessoas, não é só uma questão de segurança, mas não temos pessoas na saúde a trabalhar nestas problemáticas. E a trabalhar na saúde é tratar os casos que existem e é fazer ações de formação, de prevenção nas escolas, nas IPSS, por todo lado. Porque isto é um problema muito sério e muito grave. Eu sou de Lisboa, vivo numa cidade bastante mais insegura do que o Funchal, diga-se a verdade, e uma das coisas que foi muito diferente para mim foi chegar cá e isto é realmente um sítio bastante tranquilo. Mas no início da pandemia, quando se fechou tudo, tive situações bastante problemáticas e agora está-se a sentir isso outra vez. E obviamente não tenho estatísticas para dizer se isto é verdade ou não, mas é aquilo que se sente. As adições é um problema. Quais são as alterações provocadas por estas adições? Okay. Então, o grande problema são os episódios psicóticos. Episódios psicóticos são alterações em que as pessoas começam a ver coisas que não são reais ou acreditam em coisas que não são reais. E muitas delas são doenças muito graves, que se podem tornar crónicas e conduzem muitas das vezes a internamentos compulsivos. Ou seja, são obrigados a serem tratados por um motivo desta doença grave. Não é? As psicoses normalmente a pessoa não tem consciência que está a pensar de uma forma diferente das outras. E leva-nos a um problema que é, as adições não se tratam contra a vontade da pessoa. Nós podemos obrigar as pessoas a ficarem limpas, diga-se assim em linguagem corrente, mas elas não vão ficar resolvidas da sua adição. Ninguém pode ser obrigado a resolver um problema de adição. E por isso é que esta questão é tão complexa. Porque não é só uma questão de leis e de prendermos as pessoas ou afastarmos-las dos seus locais, é uma questão de como é que vamos fazer a diferença na vida destas pessoas. Por exemplo, no continente existem comunidades terapêuticas, cá não existem. Há quem diga que, ok, somos um sítio muito pequeno e toda a gente se vai conhecer e não vai correr bem. Mas nem sequer experimentámos. Não temos experiência em comunidades terapêuticas. No continente, as comunidades terapêuticas favorecem uma coisa, que é a reabilitação da pessoa para fora do seu local de origem. Porquê? Porque, voltando para o mesmo local onde habitava, vai sempre continuar a consumir. Enquanto estive a trabalhar com estas pessoas, tinha pessoas que viviam numa determinada localidade, também não interessa os locais óbvios, tiveram que mudar para o outro lado da ilha para poderem se libertar destes grupos de amigos que agravavam a adição. Não é que o problema da adição esteja resolvido, mas se não tivermos perante o estímulo, estamos, pelo menos, longe da vista, longe do coração. E há o risco, do seu ponto de vista, deste problema de insegurança não se resolver se não resolvermos o problema de saúde mental associado a este consumo? Assim, eu gosto muito de pensar em metáforas e eu penso sempre numa questão, vamos imaginar, de uma barragem. Okay? Se tiver a chover sem parar, a barragem vai travar a água que vem? Não vai.
vai haver uma altura que vai transbordar. Pronto. E aqui com o problema das habitações é igual. Nós não estamos a resolver as coisas fechando as pessoas, empurrando, afastando determinadas zonas. Nós não estamos a mudar nada em termos sociais. As nossas apostas sociais em Portugal são basicamente, e desculpem, obviamente isto é bastante controverso, mas nós passamos a bola da nossa responsabilidade social para IPSS. IPSS são estruturas que habitualmente fazem omeletes sem ovos. Não é? É uma coisa prática. Nós não estamos a assumir como responsabilidade social encararmos nós os problemas e resolvê-los. E este é um problema que é social, educacional, da saúde, da política, todas as áreas. Porque as adições são uma coisa de pessoas. Não é? São questões pessoais, de pessoas. Não há leis. As leis existem, mas as leis não mudam as pessoas. E as adições têm muito esta particularidade de como é que nós enfrentamos a vida e em que refúgios é que procuramos. Não é? Porquê que o álcool é legal? O álcool faz mal, o álcool é um veneno. Biologicamente, o álcool não produz nada. Causa problemas. Está mais do que provado que o álcool causa cancros, causa cirrose, causa tantos outros problemas. Porquê que ele é legal? Porque é muito fácil de fazer. Porque é cultural. Por tantas outras questões. Porque nós procuramos saídas dos nossos problemas, porque nós não conseguimos emocionalmente ter a maturidade de respirar fundo, muitas das vezes, de ir passear para um sítio qualquer, de falar com amigos, de procurar uma leitura, procurar outras estratégias mais maduras e mais cognitivamente avançadas para lidar com o nosso sofrimento emocional. Vá lá, é muito mais prático beber uma cerveja ao final do dia, um copo de vinho, ou fumar um charro, ou snifar uma coca, outra coisa qualquer que haja para aí, para nos conseguirmos distanciar daquilo que nos está a causar sofrimento, do que lidar com esse sofrimento diretamente. E enquanto não mudarmos de estratégia como sociedade para lidar com as nossas questões emocionais, o problema nunca vai mudar. Os Estados Unidos é um dos exemplos... Os Estados Unidos é um dos exemplos muito grandes nesta questão do álcool, com aquela lei que proibiu o álcool por todo lado. E o que é que isso fez? Resolveu o problema do álcool? Não resolveu. Tiveram que voltar atrás e aceitá-lo. Porque as questões que estão na sociedade desta dimensão, nós não conseguimos só proibi-las para mudá-las, nós temos que mudar a sociedade. Muito bem. A Carolina Dionísio é psicóloga, lida com jovens. Nota-se que há uma maior agressividade dos jovens, temos assistido a atos de violência, não se saberá ao certo se há mais atos de violência, mas pelo menos há maior transmissão desses atos através das redes sociais. O que é que, do seu ponto de vista, está a levar a esta maior predisposição para a agressividade? Antes de mais, boa noite a todos e às pessoas que nos estão a ouvir em casa. Estas situações de violência não são novas, e particularmente nas escolas, em que os jovens passam, por vezes, infelizmente também, a ver 40 horas semanais, e é um espaço privilegiado para se expressarem também aquilo que efetivamente sentem. Sabemos que as variáveis que conduzem também estes problemas de comportamento estão mais do que identificadas, e outras também vão surgindo, que são situações de abandono, de negligência, de vários tipos de abuso. Mas, de facto, noto que esta situação pandémica do pós-Covid veio acentuar estes problemas de comportamento e até agravá-los, porque falamos de crianças, que até algumas que acompanhávamos com medidas de promoção e proteção, e outras que estavam sinalizadas nas comissões na CPCJ e que foram expostas 24 horas sobre 24 horas, muitas vezes aos próprios agressores. Isto é intolerável e, do ponto de vista emocional, é extremamente agressivo. É natural que estas crianças, depois, ao passar com esta situação da pandemia, que ainda não está resolvida, venham à escola, voltem à escola muito mais vulneráveis do que aqueles que já estavam. E há aqui um risco grande associado para que a tal fuga seja, por exemplo, uma droga sintética, que é mais barata, que é acessível, que é fácil de adquirir pela internet. Sim, é um mecanismo de fuga. Muitas vezes, quando questiono algum miúdo que me chega com alguma história de consumo, tento perceber o que é que ele sente. E por mais que eles estejam informados, temos um papel muito interessante que a Polícia Escola Segura e também com o COD, em termos de intervenção primária, e eles estão plenamente informados das consequências dos consumos e mesmo assim consomem. E muitas vezes eles dizem que é para tolerar o intolerável, este sofrimento emocional, com os quais eles não têm meios para gerir e não têm equipas também suficientes para ir ao encontro destas próprias necessidades. E depois passou aqui pelas drogas mais leves, o de chamou, que é extremamente barato, mas depois nunca é suficiente este estado alterado da consciência que lhes faz, de facto, tolerar o intolerável e viver aqui numa sensação, se calhar, de lista, que é falsa e que não resolve o problema, vai se sendo cada vez mais necessária, porque
porque é uma droga e, efetivamente, eles vão procurar outras drogas que venham combatar e lhes dar esta sensação de fuga da própria realidade e é um caminho, é uma janela aberta para o consumo de outro tipo de substâncias mais pesadas, por si só conduzir a comportamentos de delinquência e de vandalismo destas situações que estamos a assistir na cidade. Infelizmente, estas pessoas, se formos fazer aqui uma análise ou tentar perceber o que é que a história de vida, possivelmente é uma história de vida pautada por violência e histórias de abandono. E não tenho estudos sobre isso, mas do meu trabalho, fruto do meu trabalho e de outros também estudos científicos que existem, encontramos respostas muito no que está para trás. E há aqui classes sociais mais afetadas do que outras ou nem por isso? Sim, existem algumas mais vulneráveis e esta situação também do desemprego, que advém, infelizmente, da própria pandemia. Tínhamos até pessoas com vínculos precários de emprego, mas que até se conseguiam organizar, falamos dos recibos verdes, de um momento para o outro, ficaram também sem este suporte. Várias situações se agudizaram, mas este problema não é só das classes também mais desfavorecidas. Eu acho que é uma condição que pode levar mas encontramos em classes ditas médias também situações de consumos e destas questões de sofrimento que podem conduzir a consumos. Não é só associado a estas questões, as classes mais baixas que muitas vezes associamos e são classes efetivamente vulneráveis, mas não só. Não são as únicas. Voltamos a ser Superintendente Fábio Castro. Há falta de meios na polícia, a polícia devia estar mais na rua, os meios estão mal distribuídos, há quem fale que a polícia está mais presente em operações stop do que, por exemplo, patrulhar uma cidade. Isto corresponde à verdade? Qual é a vossa preocupação? Não corresponde à verdade. O efetivo do Comando Regional da Madeira é o suficiente e é o adequado à realidade regional. Não vou estar aqui novamente a falar sobre a realidade regional, porque é a que existe, é a que temos, e tem dado provas de que a criminalidade está a decrescer e decrescer nos últimos anos, apesar destes novos fenómenos que temos assistido. Mas, no fundo, o efetivo que a Polícia de Segurança Pública tem é aquele que é capaz para assegurar todas as missões da Polícia de Segurança Pública. A Direção Nacional da Polícia, quando distribui os seus efetivos, não é feito de uma forma ad hoc. Distribui o seu efetivo em função das realidades locais. E, portanto, isso é adaptado a um conjunto de situações, que não só diz respeito à estatística criminal, como é evidente, que é uma grande fatia, mas tem em consideração outras circunstâncias. E, portanto, nós polícias, que percebemos de segurança e que temos a capacidade para gerir o nosso efetivo em função das nossas prioridades, aquilo que temos que fazer é adaptar o nosso modelo à realidade que nós temos. Um exemplo muito concreto de gestão de recursos humanos, que é isso que nós temos que fazer. Analisar a criminalidade, analisar os horários em que ocorrem, analisar os locais em que ocorrem e, em função disso, canalizar mais ou menos polícias para aquele local. Mas daria mais segurança, por exemplo, aos comerciantes do centro da cidade se tivesse a polícia mais presente? Isto tem que ser uma gestão integrada, porque a polícia não é, ao contrário do que muitas vezes também se passa a transparecer, a polícia não serve apenas para furtos, roubos e droga. As áreas de intervenção da polícia são várias, distintas. Violência doméstica, segurança rodoviária, programas de proximidade, armas e explosivos, segurança privada, diligências processuais de mandados, notificações, colaboração com entidades regionais, missões de proteção civil, etc. Ora, tudo isto está nas missões e nas atribuições da Polícia de Segurança. E os meios acabam sendo poucos, é isso? E tudo isto... Não é isso que eu disse. Para patrulhar uma cidade. Tudo isto tem que ser gerível em função das prioridades. Naturalmente que, existindo mais meios, como é evidente, vamos ter mais possibilidade de os afetar em função das realidades. Passo a ter duas prioridades em vez de ter uma só, por exemplo. Agora, isso não constitui de todo um fator que irá reduzir ou aumentar a criminalidade, bem pelo contrário. Portanto, dizer que mais polícias é igual a menor criminalidade é completamente errado. Não é de facto uma realidade. Aquilo que temos que agir, e isto já foi amplamente falado... A videovigilância resolve o problema, pelo menos, da baixa da cidade? Temos que agir na base, na origem destes problemas. E temos também que adotar, em função do efetivo que temos, medidas de segurança passivas e nós, de alguma forma, vamos fazendo no contacto com as diversas instituições que vamos ter. Pelo que tem vindo a pública, os pontos turísticos têm sido também um alvo. O caso do Cabo Girão é outra preocupação da polícia. Sim, o ponto turístico tem sido um alvo. Só aquela não só o Cabo Girão, mas está-me a dizer que tem vindo a público. Hoje veio a público, por exemplo. Hoje veio a público, exatamente. Mas houve uma reação imediata, aliás, já estava a haver,
porque estes fenómenos itinerantes que foram, digamos assim, que foram apanhados, acabaram por ser detidos, estes fenómenos itinerantes da criminalidade associada a países estrangeiros, normalmente aqui de nacionalidade romena ou de outras, portanto, que vêm para cá e que, de alguma forma, aproveitam as ocasiões de maior movimento para cometer esses ilícitos. E, portanto, esse fenómeno também é acompanhado pela polícia. É outro dos fenómenos, é outro acompanhamento que é feito no trabalho policial. Portanto, como já disse, o efetivo é aquele que temos, é o disponível e temos que trabalhar com ele. E é para isso que nós somos formados. É para trabalhar com aquilo que nós temos à nossa disposição. E não há aqui o risco das pessoas começarem a fazer justiça pelas próprias mãos? Não, eu não considero que haja esse risco. Nós, felizmente, vivemos num Estado de Direito Democrático. Nós, felizmente, as nossas pessoas, a nossa população, ainda tem bem ciente do que são os seus direitos e deveres. E, portanto, nesse aspecto, eu entendo que a resposta policial a este tipo de fenómenos tem sido adequada. E, portanto, nós conseguimos ver, através de tudo aquilo que eu já descrevi, que a Polícia de Segurança Pública trabalha diariamente para conseguir chegar às pessoas e para conseguir chegar também a este tipo de delitos e este tipo de criminalidade e agir perante esse tipo de criminalidade. Só que isto é um fenómeno que é cíclico. 2021, como já referi, agora acertei no ano, as 10 preventivas que fizemos foram todas encaminhadas para o estabelecimento prisional da Cancela. Portanto, nesse estabelecimento, aquilo que se faz, para além da aplicação da pena, naturalmente, há uma reabilitação, que é para isso que se destina a pena, para que as pessoas saiam reabilitadas. Portanto, acabam por sair, o meio para onde vêm novamente é muito forte, acaba por levar a melhor e isto voltam outra vez a incorrer deste tipo de criminalidades. Portanto, é cíclico. Aquilo que poderá eventualmente acontecer, eu não faço futurologia, mas aquilo que poderá eventualmente acontecer é exatamente isto. Nós conduzimos uma série de ações que vão acabar por obter resultados a breve trecho com a aplicação de medidas de coação, seja de prisão preventiva ou outras quaisquer, isso não nos compete a nós decidir, é a ação do Ministério Público, que futuramente são encaminhados para o estabelecimento prisional da Cancela e depois voltam a sair, é um fenómeno itinerante. Portanto, isto, enquanto não houver uma resolução de fundo, que era aquilo precisamente que o Dr. Daniel Neto falava, vai continuar. Vai continuar a acontecer. Dr. Daniel Neto, há este trabalho de reinserção, ou as pessoas depois, quando saem da cadeia, voltam novamente ao que faziam antes, para que depois, mais tarde, possam novamente regressar ao estabelecimento prisional, quiçá? Está-me a fazer umas perguntas que é difícil essa agora sair daqui bem sem grandes problemas. Da percepção que nós temos, e atenção, isto é sempre uma questão mais clínica e por isso nós vemos os casos piores, não é? Mas da percepção clínica que nós temos, não existe grande aposta na reabilitação da saúde mental. Digamos assim, o ano passado houve um grande problema, no início do ano, que a equipa de tratamento de adições do César Ame deixou de ir prestar serviço ao estabelecimento prisional, por vários motivos que não irei falar. Mas tiveram vários meses sem o fazer. Depois conseguimos um apoio mais direto de uma psiquiatra que se dedicou e estava lá todas as manhãs, juntamente com uma psicóloga que trabalhava no EPF, e conseguiram, também com um grupo de enfermeiros corajosos, conseguiram fazer muita diferença por algumas pessoas que lá estavam. Mas infelizmente as coisas mudaram novamente e agora todo esse trabalho que estava a ser feito vai desaparecer novamente. E isto para dizer que não há uma aposta forte da saúde na reabilitação, porque a reabilitação também tem que ser uma reabilitação da saúde e não uma reabilitação só puramente social. Há lá está, não sei se posso falar dos casos, portanto não vou falar, mas tenho várias experiências que me levam a crer que não está a ser feito aquilo que devia ser feito. Tu, Bernardo Tranquada Gomes, o que é que acontece a alguém que tenha o azar de matar um assaltante dentro de casa? A prisão é a sentença mais provável ou nem por isso? É muito difícil responder nesses termos. Cada caso é um caso e tem que ser sempre ajuizado consoante as circunstâncias, a globalidade dos factos. Repare, a legítima defesa é um direito que existe, mas que tem que ser abordado com alguma cautela. Até onde vai a legítima defesa? A legítima defesa vai até onde for, no fundo, necessário a pessoa utilizar um meio para, no fundo, repelir a agressão de que está a ser vítima da forma menos danosa para o agressor possível, digamos assim, e que, portanto, esteja perante uma agressão
à sua integridade física, à sua vida. Portanto, no fundo, é defender-se de uma ação que seja antijurídica. Agora, é preciso ter algum cuidado, porque a legítima defesa, apesar de ser um direito e ser uma causa de exclusão de ilicitude, ou seja, pronto, quem pratica esse facto em legítima defesa não é punido nesse sentido, porque falta um elemento básico que é a ilicitude, tem que haver sempre uma análise casuística das circunstâncias globais e, no fundo, saber se efetivamente a pessoa que age nessa medida foi sem hipótese de recorrer a uma outra forma de repelir a agressão, poderia ter outros meios à sua disposição ou não. Portanto, há uma míria de fatores que torna muito difícil responder a essa pergunta. A probabilidade, pode haver excesso também de legítima defesa. Excesso de legítima defesa já não é uma causa de exclusão de ilicitude, mas é de atenuação da culpabilidade. E ainda há outros casos em que não há legítima defesa alguma. Portanto, é preciso ter... Não consigo responder a essa pergunta, muito honestamente. A probabilidade só em dados estatísticos ou através da análise de várias sentenças judiciais que tivessem se pronunciado sobre esse assunto, mas é uma coisa que tem de ser sempre analisada caso a caso. Dr. Pedro Gomes, alguma revolta popular que possa acontecer em São Roque pode também acabar da pior forma? Temo que isso possa acontecer na freguesia? Que as pessoas se revoltem contra os assaltantes e depois... Esperemos mais, vivemos num Estado de Direito e esperemos que as pessoas não vão por esse caminho. É verdade que existem alguns comentários em relação a essa situação e que vai acontecendo às vezes nas redes sociais entre as pessoas da freguesia, mas não acredito que isso vá acontecer na freguesia. Até que há aqui um papel importante da própria PSP, que tem acompanhado diariamente na freguesia. Eu sou testemunha disso. A PSP tem feito um trabalho exemplar todos os dias na freguesia, se deslocando à freguesia, até afastando algumas pessoas para melhorar e não haver o tal alarme social que todos os dias acontece. Mas os problemas continuam a existir diariamente. Como? Os problemas continuam a existir diariamente. Os problemas não deixaram de existir, mas têm melhorado significativamente, até com a polícia de proximidade que existe neste momento com a freguesia, têm reunido connosco quase semanalmente, nós temos transmitido aquilo que a população nos vai dizendo e isso tem ajudado de alguma forma. É evidente que o problema não está resolvido, ele continua lá, o traficante continua a traficar e continuam a aparecer os consumidores, mas de uma forma um pouco melhor do que aquilo que estava no passado. Em 2 ou 3 zonas ainda continua a ser difícil, continuo a dizer a mesma coisa, e só que acho aqui também que nós temos que olhar para o alarme social. A população, para o alarme social. O alarme social não é crime. As pessoas vivem numa insegurança, a justiça também não tem que olhar para esse ponto de vista e ver que não é... Nós já percebemos aqui todos, por aquilo que já foi dito, que para o traficante entrar em prisão preventiva alguma lentidão ou ser também, julgado, e se a substância não tiver nos tais componentes da própria lei, isto vai ser difícil. Mas tem criado muita instabilidade, tem havido roubos, têm sido apanhados com receptação de produtos roubados, quer dizer, tudo isto tem acontecido. Isto... Também a Justiça não tem que olhar para isto e ver que o alarme social criado à volta da população, o medo da população, também não tem que ser analisado. Só vamos olhar do ponto de vista da droga e a sociedade que vive ali. E as pessoas que vivem naquela zona. Acho que também tem que haver essa preocupação. As pessoas vivem com medo e não podem viver com medo. E as pessoas têm relatado diariamente algumas queixas nestas zonas específicas. Eu gosto sempre de realçar isto porque a freguesia tem segurança e as pessoas vivem em alguma segurança. Isto são zonas específicas da freguesia onde tem acontecido isto. E acho que quando algum dos traficantes, como já aconteceu, foram presentes ao juiz, acho que tem que também se olhar para o contexto em que ele está inserido. Eu sei que isto é, se calhar, muito abstrato para a lei, que o doutor era capaz de já agora, esclarecer, muito rapidamente, porque não é assim tão fácil. Acho que tínhamos que olhar para isto. A primeira coisa que é preciso perceber é que os tribunais aplicam a lei, não a fazem. Portanto, se quer que os tribunais façam eventualmente mais, também é preciso dar as ferramentas jurídicas para isso. E é sempre preciso ter aqui algum cuidado com o equilíbrio que tem que haver, porque pode ser bom quando estamos deste lado, mas quando estamos daquele lado já não nos favorece tanto. Portanto, tem que haver aqui um sistema que eu acho que nós temos equilibrado.
e, naturalmente, que ninguém pode ser aplicado uma medida de coação, de prisão preventiva ou qualquer que ela seja, se não estiver aqui um crime envolvido. Portanto, os tribunais o que fazem é aplicar a lei que é criada pelos legisladores. Este é o primeiro ponto. O segundo, e para clarificar talvez um pouco melhor essa questão, é que a prisão preventiva, a título de exemplo, é a forma mais gravosa de medida de coação que existe. E ela não pode ser aplicada sem uma míriade de pressupostos serem preenchidos. Não são todos os crimes que é suscetível de ser aplicada a prisão preventiva, tem que haver indícios ou de continuação de fortes probabilidades de forte continuação de atividade criminosa, perigo de fuga, entre outros, mas o que é certo é que dentro desses condicionalismos, e pelo menos daquilo que eu tenho assistido em alguma comunicação social, tem havido até a aplicação de várias prisões, medidas de coação de prisão preventiva dentro dos crimes de tráfico de estupefacientes. Portanto, há essa limitação que é preciso ver. Os tribunais fazem o seu trabalho dentro do quadro normativo, legislativo que lhes é conferido. Subintendente, sim, perfeitamente de acordo. Aliás, a prisão preventiva é a última das medidas de coação que podem ser aplicadas. Portanto, a lei é o quadro legislativo que nós temos, é aquele com quem nós temos de trabalhar, seja a polícia, sejam os próprios tribunais. E, portanto, para nós conseguirmos a aplicação de uma medida destas de coação, temos, em primeiro lugar, tem que haver uma queixa, tem que haver um lesado, a não ser que o crime seja público, mas normalmente neste tipo de delitos que estamos a falar de crimes semipúblicos, ou seja, as pessoas têm que apresentar queixa e depois, não é só apresentar queixa, depois têm que participar ativamente em todas as diligências processuais que lhes são exigíveis por parte dos órgãos de polícia criminal e também por parte do Ministério Público. Segundo, tem que haver recolha de prova, e esta recolha de prova não é muitas vezes fácil, portanto tem que haver essa recolha de prova, ou seja, tem que ser apresentado a quem vai decidir, ao magistrado, um conjunto de elementos probatórios que, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, que se consiga aferir que aquela pessoa tem culpa, portanto foi um ato feito com dolo e, portanto, que vai prosseguir, como já foi dito, com a sua atividade criminosa e só aí, esgotados que estão todas as outras medidas de coação anteriores, nomeadamente, por exemplo, determinidade de residência, medidas de coação de apresentação periódica, imposição de medidas de segurança e afins. Portanto, só depois destes estarem preenchidos, estes requisitos estarem preenchidos cumulativamente, é que poderá haver uma aplicação dessa prisão preventiva. E isto leva naturalmente, uma investigação de um processo destes leva tempo. Mas isto, lá está, funciona para os dois lados. Portanto, não podemos ser levianos ao ponto de pensarmos que um processo destes vai conduzir de imediato à aplicação de uma medida de prisão preventiva, porque senão, caso contrário, poderíamos correr o risco de termos pessoas inocentes detidas indevidamente, e acho que isso é a pior coisa que pode acontecer no Estado de Direito Democrático. Liliana Dionísio, toda esta complexidade desmotiva, por exemplo, um comerciante que tenha sido alvo de um assalto a apresentar queixa? E também o receio de represálias? Não, o que eu acho, sabemos que a lei já foi o que foi dito. Já sabemos que é complexa. É complexa. E o que eu quero ter a certeza, e como mesa de comércio local, é que já sabemos que a lei tem este problema, vai demorar, vamos ter que criar. Quando nós temos filhos e que os filhos às vezes saem dos nossos procedimentos, nós temos que ser rápidos para que eles não se magoem. E neste caso, e eu conto, e com tudo o que tem acontecido, que sejamos muito céleres, porque eu não posso continuar a aceitar que os infratores que já conhecem mais as coisas, porque eles estudam e ficam a estudar como vão fazer as coisas, e eu sou apanhada desprevenida, e eu estou a contar que isto temos que tomar alguma medida rapidamente. Eu vou dizer uma coisa que pode ficar descabida, mas eu lembro-me, fui da altura em que nós tínhamos sinaleiros no Funchal, e que a minha mãe me ensinava que se tivesse algum problema eu ia até um sinaleiro. Portanto, nós tínhamos pessoas fardadas no Funchal. E agora não encontra? Agora não encontramos. Por isso, temos também a única polícia que eu vejo à frente do Banco de Portugal, mas ele está ali numa função que não é para fazer. E eu acredito, e representando a mesa, que nós vamos ter que ser céleres, porque se nós estamos à espera da lei, se estamos à espera de todas estas condicionantes, não será possível. Não posso estar sempre a culpar, eu tenho que arranjar uma solução rapidamente, pelo menos minimizar. Agora, viver nesta agonia, por exemplo, eu sou defensora dos guardas noturnos, mais que uma vez são os primeiros a chegar, e eu quero ter a certeza que estou a ligar para um número e que não me levam 40 ou 45 minutos a me chegar.
eu tenho que ter a certeza que quem está-me a atacar, que alguém vai me apoiar, porque neste momento até a população, depois disto tudo, pensa que até tem medo de ajudar alguém que esteja a passar por algum momento. E é isso que eu quero acreditar, e que eu pago os meus impostos e que tenho lojas e que toda a gente tem, que vamos continuar a trabalhar, mas muito rapidamente. A imagem do turismo pode também ser penalizada, já que temos jornais internacionais a focar a Madeira como um exemplo negativo de Bloom e insegurança. Acredito que sim, mas nós temos que também, quando eu recebo um turista, se eu digo isto é seguro, em dizer em inglês isto é safe, portanto, nós temos que manter isto. Portanto, e se eu tiver a segurança que aconteceu e rapidamente alguém veio, se eu vou para assaltar e que eu sei que tem alguém que vai me parar imediatamente, eu vou pensar 2 ou 3 vezes na próxima vez. Portanto, a mim o que me aflige neste momento é efetivamente quando eu vou ligar ao número que eu preciso e que eu não tenho, não consigo entrar em todo o lado, a cidade também está maior, temos muito mais comércio, muito mais zonas para andar, temos trotinetes, temos tanta coisa que as pessoas passam, mas vamos ter que ser céleres, independentemente da lei e tudo, e lamento a minha frontalidade nisto, mas eu não posso esperar que portanto, tempo para que isto tenha solução, porque eu acredito que tenha solução. Nós sempre fomos unidos para as soluções e vamos sair com certeza para isto. Dr. Bruno Pereira, a Polícia Municipal podia dar uma ajuda a essa maior visibilidade de um elemento de segurança na cidade? A Polícia Municipal, e eu estou a transcrever a lei, é uma polícia eminentemente administrativa, que funciona para efeitos de, acima de tudo, proceder à fiscalização dos regulamentos municipais. É uma polícia que também tem, nas suas missões acessórias, a possibilidade de vigilância, nomeadamente, é o que diz a lei, nas imediações das escolas, de alguns parques públicos, mas tipifica essas mesmas áreas que estamos aqui a falar. E, portanto, é uma polícia... Deixa-me dar um exemplo muito simples. Nós temos 308 municípios em Portugal, 308. Temos 37 polícias municipais, sendo que a polícia de Lisboa e do Porto é um pouco específica, não é bem normal, porque tem já a sua origem muito mais antiga e os quadros advêm da Polícia de Segurança Pública. Portanto, temos 35 polícias. Isso não significa, não chega a 11% dos municípios portugueses. Se fosse assim algo tão positivo, não seria somente 11% dos municípios portugueses que estariam. Portanto, temos que perguntar, em vez de falar do caso A, do caso B, porque é que somente 11% dos municípios portugueses é que têm polícia municipal? Eu acho que isto responde a tudo. Portanto, por outro lado, e está lá novamente no artigo, é vedada qualquer tipo de prática ou de natureza criminal, porque essa está afeta somente às polícias de segurança pública, à GNR, nas áreas que têm, ou à polícia judiciária. E, portanto, é eminentemente, eu não estou a dizer que é somente, é eminentemente uma polícia administrativa de fiscalização. Ora, a Câmara Municipal do Funchal tem um serviço de fiscalização que funciona há largos anos e que deve ser reforçado. As suas matérias. Nós queremos uma Câmara que seja uma Câmara que tenha autoridade no espaço público, na publicidade, nas esplanadas, no mobiliário urbano. E o que é que a Câmara pode fazer em concreto? Temos um problema, temos que encontrar uma solução. Qual a solução que a Câmara tem? Eu, no início, teve o cuidado de lhe dar algumas situações que estamos a fazer e que ouvimos todos os dias, exatamente como falava aqui. Mas a Câmara ouve os desabafos dos comerciantes, por exemplo, e não só. Dos comerciantes, das populações que recebemos. E, portanto, eu compreendo e não posso mais, pessoalmente e humanamente, estar de acordo com grande parte das questões que foram aqui colocadas, nomeadamente por parte dos senhores técnicos de saúde. Não posso estar mais de acordo, são seres humanos e digo-vos que, aí tenho que dizer, embora haja populações vulneráveis, é uma questão que ela é claramente, que atravessa toda a sociedade, como aqui foi dito. Tenho que recusar claramente dizer que é algo que advém somente de determinadas classes. Não, ela acontece em todas as áreas. Agora, nós ouvimos isso e também foi dito aqui que o tratamento, ou seja, o internamento compulsivo existe somente em situações que estão muito tipificadas e que estão restritas e por um curto espaço de tempo. Não nos passa a nós pela cabeça, como é evidente, que o Estado possa internar de uma forma compulsiva contra a vontade das pessoas, porque isso realmente seria terrível. Desculpa a expressão mais cara, é quase um processo do Kafka, é kafkiano pensar que o Estado poderia ter esse tipo de poder. Agora, também é verdade que a partir daí, desse internamento compulsivo, depende da vontade de cada um, como aqui foi explicado muito bem pelo Dr. Daniel. Portanto, tem que haver uma adesão por parte do doente ao tratamento que lhe é, digamos assim, oferecido por parte do Estado, seja em que circunstância for. E, portanto, isso é muitas vezes a dificuldade, porque até lá ouvimos estas queixas todos os dias. Até lá, o Pedro Gomes, em São Roque, ouve
nomeadamente por parte de uma população idosa, envelhecida, que tem realmente um receio muito grande de todos estes comportamentos. E, portanto, mas isso só acontece hoje, sim, mais de 12% da população desde os censos de 2021 vive sozinha. Nós temos cada vez mais, as famílias estão se desagregando, as famílias tradicionais, e, portanto, as pessoas idosas vivem sozinhas. E, portanto, e não já em comunidades familiares estruturadas como antigamente. As pessoas têm medo. E é esse medo, é esse pragmatismo que muitas vezes as autarquias são chamadas a responder. E, portanto, isto não significa que a resposta seja ou autoridade, ou somente a questão do tratamento social, ou a questão do tratamento de saúde, peço desculpa, ou a questão social. Não, é o conjunto de todas estas questões. Mas, no imediato, algo tem que ser feito. E daí volto a dizer a questão da porta. Pessoalmente, não posso concordar com uma cidade que se fecha. Mas também não pode fechar a cidade toda. Fortificada. Agora, se até lá a única solução que nós podemos ser de uma forma pragmática é essa, se é isso que as pessoas nos pedem, se todos os dias estavam ali 3, 4, 5 pessoas a traficar junto do meio das maiores escolas no Conselho do Funchal... Mas essas pessoas possivelmente foram para outro sítio. Evidente. Agora, o que é que eu posso fazer? Volto a dizer, junto da maior escola, que é a Escola do Funchal, junto dos maiores pontos de atração turística, que é o mercado, num sítio onde passam crianças, e, portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, pôr o pescoço debaixo da areia como a avestruz e só subir para o lado que o problema não existe. Portanto, todos nós temos de dar uma resposta. Muitas delas são demoradas. Muitas delas são comportamentos humanos, são as mais difíceis de resolver em sociedade, são os comportamentos, são as adições. Mas, no imediato, é isso que nós ouvimos. É uma resposta imediata. Logo, é o conjunto destas questões. E já agora, antes de passar a palavra ao Paulo, antes que me diga isso, eu gostava de dizer uma questão aqui muito importante também. E termino com isto. E é também uma resposta das famílias. Porque muitas vezes é fácil, sempre, ou é mais cômodo, ou é mais condenar ou culpar o Estado, seja a PSP, a Câmara, o Governo da República, o que é que seja. E nós esquecemos que nós próprios também temos comportamentos. Temos comportamentos com formação que podemos ter, de forma a não nos expor tanto ao risco. Quantas casas aqui, quer a PSP, quer os senhores guardas noturnos, e o Sr. Paulo poderá falar sobre isso logo a seguir, temos comportamentos que nós somos muitas vezes livianos na forma como deixamos as nossas casas, os nossos bens. Na forma como tratamos as nossas jovens e crianças, como foi aqui dito e muito bem. Muitas das crianças que falava a senhora psicóloga, que dizia que existem ali sofrimentos mesmo nas famílias mais abonadas. Desculpa a expressão que eu não gosto, mas por alguma razão esses problemas existem e têm que ser tratados. É um problema que tem que ser tratado em rede. Eu sou Bruno Pereira, eu tenho mesmo que passar ali ao Paulo Alves. Qual o contributo que os guardas noturnos podem dar nesta matéria? Da nossa parte... E há também muito desleixo da população, há muitas fragilidades que depois tornam a oportunidade para o assaltante. Há quem facilite, de facto, algumas situações. Nós, felizmente, estamos lá no terreno também para ir corrigindo e, acima de tudo, fazer uma ação pedagógica junto das pessoas, que acho que é importante, chamar a atenção sobre certos e determinados comportamentos que as pessoas não devem ter ou devem ter mais cuidado. Por exemplo? Sobre a situação dos acessos a determinadas infraestruturas, seja infraestruturas particulares, seja de outro género, habitações, para terem mais cuidado nos acessos aos mesmos. Agora, há um outro flagelo que nós temos mencionado, que o Dr. Daniel Neto acabou de frisar e que tem vindo a crescer também substancialmente, pelo menos eu tenho vindo a notar, que é o efeito do álcool. Lá está, já está a droga legal, mas que existe ali uma franja de pessoas entre os 20 e os 30 anos, de todas as classes sociais, em que quase todos os fins de semana criam determinados sérios problemas, porque há pessoas que ficam de facto mais efusivas, há outras que ficam mais agressivas e essa situação também gera situações de insegurança. E vandalismo. E muitas vezes, por exemplo, ainda há pouco tempo o nosso representante da República mencionou que na Rua das Fontes, que é um local onde ele tem uma vista provavelmente privilegiada, que é raro o fim de semana onde a PSP não é chamada ao local, eu também faço rondas, também tenho alguns estabelecimentos, e principalmente ali o foco não são os furtos, nem os roubos, mas são as agressões, fruto de demasiado consumo de álcool. E aí, como a doutora Carolina, há que ver também o que é que está na origem destas pessoas que não têm à partida ou que estão no mercado de trabalho há pouco tempo, ou seja, não têm aquelas obrigações que a maioria de nós aqui tem. O que é que leva as pessoas a consumir álcool até chegarem a determinadas circunstâncias e até ficarem mesmo inconscientes, que é o que a gente tem vindo a assistir? O que é que leva uma pessoa com 20 anos, sem qualquer responsabilidade do ponto de vista social, a consumir álcool até ficar inconsciente? E se ainda tivermos tempo, daqui a pouco o Dr. Daniel há de explicar isso muito rapidamente. João Branco, a população também tem de colabora com a vossa atividade? É assim, a população
sente-se inseguro. A verdade é essa, nós não vamos pôr a cabeça debaixo da areia e sempre que vem falar um polícia é também uma maneira de poder desabafar e confrontam-nos até a título de curiosidade muitas vezes com a legislação. Nós notamos que devia haver uma dissuasão, como é que é de explicar? Uma vertente talvez mais pedagógica, não só da polícia ou se calhar de outras entidades, para esclarecer certas dúvidas. Mas eu só queria dizer ali ao Sr. Doutor, o Sr. Doutor há bocado fez-me um pequeno reparo, é que é assim, nós na PSP, está aqui o Sr. Subintendente, se me puder depois também corrigir, a venda do Bloom, se for identificado que há o tal problema laboratorialmente, se for alfa, PHP, nós fazemos uma analogia, mais de 2 gramas é crime. O grande problema disto, daí eu estar a referir, é o tempo, a morosidade, porque os laboratórios estão no continente, daí eu só querer intervir para deixar aqui, se for possível ou não, às entidades, porque eu, antes de vir para aqui, informei-me com os meus colegas que trabalham nisto dos estupefacientes, e uma das soluções que eles até previam era talvez a instalação de um laboratório para que a morosidade dos resultados, porque eu posso falar aqui no caso particular em São Roque, que o indivíduo, o arguido, o suspeito, já terá sido apanhado com uma quantidade de droga que poderia efetivamente ser crime, só que devido à morosidade tanto da justiça como do próprio resultado do laboratório, ainda andamos aqui, vamos para aqui, vamos para ali, e no entanto, se houvesse logo um resultado, porque os nossos testes, quando nós apresentamos ao Ministério Público, os nossos testes dão inconclusivo. E é necessário ir a um laboratório que não tem aqui na Madeira para o continente. Demora mais tempo e atrasa todo o processo. Exatamente. Há a parte contraordenacional, se for inferior, mas superior àquilo, é crime. Miguel, Ficamos a aguardar sempre porque é uma morosidade, vai para o continente, vem para cá e a solução até, estou a dar aqui uma solução, não sei se é possível ou não, falar até com os deputados na Assembleia da República, que eles pudessem, até à boleia do novo hospital, não sei, uma ramificação do Instituto Ricardo Jorge, algo já está a ser pensado. Ia ser muito mais eficaz e, por exemplo, o problema de São Roque, que já Vamos só aqui sobre isto. A Polícia Judiciária, na sua parte, está já realmente, existem negociações para poder trazer cá para a região, de forma a aquilo que diz o agente João Branco muito bem, possa ser feito com mais celeridade. Portanto, Miguel Gouveia, que soluções para este problema? A articulação com várias entidades é fundamental? Bom, depois daquilo que eu vi ao longo deste programa. Eu gostava de referir só que um dos documentos que foi deixado na Câmara Municipal do Funchal foi um regulamento pronto para a implementação da Polícia Municipal do Funchal e diz nas competências da lei a detenção e entrega imediata à autoridade judiciária ou entidade policial de suspeitos de crime punível com pena de prisão, em flagrante delito nos termos da lei penal, e a denúncia dos crimes que tiverem conhecimento no exercício das suas funções e por causa delas e da prática de atos cautelares necessários. E o Conselheiro não pode fazer isso, o Guarda Noturno pode fazer isso, a Polícia Judiciária pode fazer isso, o Engenheiro Miguel. Portanto, nós tivemos aqui, com uma urbanidade plena, ninguém interrompeu ninguém, eu peço que me permitam também o mesmo direito de poder falar sem ser interrompido. Isto está nas competências da Lei Nacional das Polícias Municipais, entre outras atividades que foram aqui referidas também pelo subintendente Fábio, que são hoje em dia feitas pela PSP, que também podem ser executadas pela Polícia Municipal, nomeadamente a fiscalização rodoviária e outro tipo de ações policiais, ambientais e mortuárias. Mas há uma coisa que nós aqui hoje nos apercebemos, que apesar de algumas... Nós temos visões de culpabilização, a culpa pode ser do Governo da República ou das famílias, ou da entidade A, B ou C, ou até do jornalismo, que chegou-se aqui a dizer que se calhar era um excesso de informação. Mas há algo que efetivamente está a falhar. Está a falhar. E se a mãe da doutora Patrícia dizia que os polícias sinaleiros efetivamente eram pessoas a quem recorrer, é porque existe efetivamente um efeito dissuasor de alguém na presença de proximidade, policiamento de proximidade. E isso consegue-se com, por exemplo, os polícias municipais na rua. Eu gostaria de dizer que neste momento existem 37 municípios no país com polícia municipal, é questão para perguntar quantos municípios aqui existem
com o exército nas ruas. Nenhum. Não existe nenhum, porque isso não existe em lado nenhum do país. Isso tem... E concorda que se traga o exército para a rua aqui na Madeira? Obviamente que não. Obviamente que não. Até em termos turísticos, vamos parecer o quê? Cabul? Não. Nós somos a Funchal, uma cidade atlântica segura. Temos vendido isso sempre. Podemos não ser uma cidade perigosa, mas temos uma percepção de insegurança. E é algo que está a falhar, efetivamente. Se temos toda a gente aqui à volta desta discussão, é porque é algo que está a falhar. E normalmente aquilo que nós procuramos há uma técnica que é a técnica da causa raiz, que vamos ao fundo das questões, perceber o quinto porquê. Se a causa final é aquilo que acontece é a insegurança, se nós vamos ver os 5 porquês, ao quinto porquê está a raiz do problema. Nós estamos no primeiro, o porquê. Estamos a dizer que há a droga, que é o vandalismo. Isto são tudo consequências de algo que é mais profundo, que é aquilo que aqui falámos, que são as questões de intervenção social, do meio social. E é aí que está a falhar. É aí que é preciso intervir. Nós temos milhões que são derramados por Casas do Povo, por IPSS, por associações, por entidades que promovem, é verdade, trabalho de valor, mas é importante ir mais do que o cabaz, do que o jantar, do que a viagem ao Porto Santo. É importante também ver estas pessoas na rua, procurando reabilitar aqueles que estão lá e que depois, face à negligência ou à falta de ação para estes problemas, resolver o problema do alcoolismo, pessoa a pessoa, caso a caso. E não temos vergonha, nós, enquanto entidades públicas, pessoas que têm responsabilidades de direção, da mesma forma que vamos a um jantar entregar um prémio, vamos com uma visita ao Porto Santo com os velhinhos, ir com essas pessoas à rua e tentar resolver o problema delas, assumir que esse é um problema de todos. E só assim vamos conseguir resolver. Caso contrário, vamos continuar daqui a 1 ano ou 2, a voltarmos aqui a estar reunidos à volta desta mesa, procurando passar responsabilidades uns para os outros. E que estamos quase no fim, doutora Carolina, para fechar, o que soluções para este problema, do seu ponto de vista, sobretudo na camada mais jovem? Eu gostava de ter aqui uma receita que servisse a todos e que fosse uma solução. Muitas vezes estas soluções e estas questões são algo que inquietam quando olho para estes jovens e penso o que é que podemos fazer com eles, quais são as soluções, quais são os caminhos. A verdade é que estas situações de violência e todos estes comportamentos que andam a acontecer na cidade, e não só na cidade, advêm de questões também próprias do próprio indivíduo, das próprias famílias, questões muito particulares, e também do próprio contexto. Então, o que eu assumo é que tem que haver aqui uma intervenção também dita cirúrgica e que vá ao ponto à questão fundamental do problema. Isto implica que haja aqui uma intervenção multidisciplinar de equipas técnicas, não só que termina na psicologia, mas também no serviço social, na educação social, possivelmente na sociologia, e aqui uma parceria com a PSP, com a Câmara, com a Metroca, com a psiquiatria, em que haja aqui uma intervenção de fundo e que vá no sentido de combater estes problemas. Mas também aqui afirmo que existem necessidades de mais recursos humanos, porque nós somos muito poucos. E uma andorinha na fase da primavera. Temos ali 30 segundos, doutor Daniel Neto, e para responder aqui à dúvida colocada por Paulo Alves, porque é que as pessoas estão a refugiar-se no álcool? Há aqui um risco de recuarmos ao passado, da ilha também. Todas as alturas de sofrimento nós procuramos soluções. Desculpe ter interrompido, mas para ser rápido. Todas as alturas de sofrimento nós precisamos de soluções. E temos as soluções que temos à mão. As soluções ensinadas pelas décadas de gerações e gerações que vamos passando. É preciso dizer o seguinte, a culpa não é das famílias, tá bem? É tão das famílias como é de Adão e Eva. Okay? E é importante dizer isto porquê? Porque as famílias têm sido maltratadas e humilhadas ao longo de várias gerações por causa dos tratamentos. Ainda há um século atrás dizia-se que a esquizofrenia era causada pelas mães, que é ridículo dizer-se isso, mas era o que se dizia na época, entretanto descobrimos que não, que há outras razões. Para dizer só isto, a culpa não é das famílias, a culpa é do ambiente social onde as pessoas crescem e a sua carga genética é modificada pelo uso das substâncias. Uma mãe grávida pode influenciar a terceira geração pelo uso de cannabis, porque altera o código genético. É por isso que eu digo que a culpa não é das famílias, é de toda a estrutura. Muito obrigado pela vossa presença aqui esta noite, pelo vosso contributo também, em nome da segurança da Madeira e da segurança do Funchal. Obrigado, boa noite. Ponto final no programa Interesse Público desta semana, dedicado à segurança na Madeira. Regressamos daqui a 15 dias. Boa noite, fique bem.